Domingo, 14 de janeiro de 1936. O sol castigava impiedoso o chão de terra batida da igreja de São Sebastião em Serrinha. Dentro, o padre João Batista rezava a missa de finados para uma família que já não tinha mais lágrimas para chorar. Fora, homens de chapéu e revólveres na cintura se posicionavam estrategicamente. O silêncio que precedeu o massacre era pesado como chumbo. Ninguém imaginava que aquela celebração religiosa se transformaria num banho de sangue que deixaria 17 corpos estendidos no chão sagrado, incluindo o do próprio celebrante. Para entender aquela tragédia, precisamos voltar a 1934, quando uma simples feira de domingo mudou para sempre o destino de duas famílias poderosas e de toda uma região. Era uma manhã como tantas outras no sertão baiano. O cheiro de couro cru se misturava com o aroma de carne seca e café forte. Antônio Oliveira, patriarca de uma das famílias mais influentes da região, negociava a compra de 10 cabeças de gado com João Mendonça, coronel igualmente poderoso daquelas bandas. "Seu Antônio, esse preço não cobre nem o sal que esses bichos comeram", disse João, enquanto passava o lenço na testa para enxugar o suor. A negociação já durava quase uma hora. "João, você sabe que estou sendo justo. É o preço que todo mundo está pagando", respondeu Antônio, enquanto cutucava o chão com a ponta da botina. Foi então que veio a frase que custaria 47 vidas e destruiria 2 dinastias. "Justo? O único negócio justo que você fez na vida foi roubar as terras dos Pereira ano passado, desonesto como todo Oliveira." As palavras caíram como um raio na praça lotada. O silêncio foi instantâneo. Homens, mulheres e crianças pararam para ver a reação de Antônio. No código não escrito do sertão, chamar um homem de desonesto em público era cavar a própria sepultura. Antônio Oliveira era um homem de 62 anos, pai de 7 filhos, dono de metade das terras produtivas de Serrinha. Tinha a pele marcada pelo sol e os olhos fundos de quem viu muita coisa na vida. Naquele momento, esses olhos se estreitaram como os de uma onça pronta para o bote. "João, retire o que disse ou não respondo por mim", falou com uma calma que contrastava com a tempestade que se formava dentro dele. "Retirar? Todo mundo aqui sabe que estou falando a verdade. Seu pai já era assim, seu avô também. Sangue de ladrão." Não houve terceira frase. O tiro pegou João Mendonça no peito. Ele caiu de joelhos, olhos arregalados de surpresa, enquanto o sangue manchava sua camisa branca de domingo. Ao seu lado, o filho mais velho, Pedro Mendonça, sacou sua arma e atirou em resposta, acertando o ombro de Antônio. A feira virou um campo de batalha. Quando a poeira baixou, 4 homens estavam mortos. João Mendonça, um irmão de Antônio, e 2 trabalhadores que tiveram o azar de estar no lugar errado. Era o início de uma guerra que duraria 7 longos anos. O poder dos Oliveira e dos Mendonça não era apenas econômico, era político. Enquanto os Oliveira tinham o apoio do prefeito e da polícia local, os Mendonça contavam com a proteção do deputado estadual e influência sobre o juiz da comarca. Era um equilíbrio terrível de forças que só amplificou a violência que se seguiu. Março de 1935. A vingança dos Mendonça veio na forma de uma emboscada. 5 homens da família Oliveira, incluindo 2 filhos de Antônio, foram atacados na estrada que ligava Serrinha a Coité. Os corpos foram encontrados com mais de 20 tiros cada um. Começava ali a espiral de ódio que consumiria o sertão. A resposta dos Oliveira foi ainda mais brutal. Na noite de 17 de abril, invadiram a fazenda principal dos Mendonça. Mataram 8 pessoas, incluindo 3 mulheres. O mais chocante, entre os mortos estava Maria Mendonça, de apenas 11 anos, filha caçula de João. A menina foi encontrada ainda abraçada à sua boneca de pano, com um tiro na nuca. Foi nesse momento que a guerra ultrapassou todas as fronteiras do Código de Honra sertanejo, conta Severino Alves, 94 anos, um dos poucos sobreviventes daquela época ainda vivos. Até então,
Mulheres e crianças eram poupadas. Depois da morte da pequena Maria, não havia mais regras. O sertão baiano vivia seus anos dourados na década de 1930. A produção de sisal estava no auge. O gado engordava nas pastagens verdejantes após um período de chuvas abundantes. Serrinha se tornava um polo comercial importante, conectando o interior à capital. Mas a Guerra dos Oliveira e Mendonça mudou tudo isso. O medo esvaziou feiras, fechou comércios, paralisou plantações. Ninguém saía de casa depois do entardecer. Viajantes evitavam passar pela região. A economia local entrou em colapso. Serrinha, que antes era chamada de Princesa do Sertão, ganhou um novo apelido: Terra da Morte. Em Salvador, o governo estadual observava a situação com preocupação distante. O interventor Juracy Magalhães, nomeado por Getúlio Vargas, estava mais preocupado com as articulações políticas nacionais do que com um conflito de coronéis no interior. Quando finalmente enviou um destacamento policial em 1936, já era tarde demais. A polícia chegou aqui não para acalmar os ânimos, mas para escolher um lado. Relembra Dona Josefa Santana, que tinha 15 anos na época. Diel e eles escolheram o lado dos Oliveira, que pagavam melhor. Foi com essa proteção policial que Antônio Oliveira planejou o ataque mais ousado e cruel de toda a guerra: o massacre da igreja de São Sebastião. Era uma missa de finados para 3 membros da família Mendonça mortos na semana anterior. A igreja estava lotada. Praticamente todos os Mendonça ainda vivos estavam presentes. Foi quando homens dos Oliveira, com a cumplicidade de 2 policiais, cercaram o templo. Ao sinal combinado, invadiram atirando. Eu estava no confessionário quando ouvi os primeiros tiros, conta Padre Anselmo, que substituiu o Padre João Batista anos depois. Os registros paroquiais descrevem cenas que parecem saídas do inferno. Pessoas pulando pelas janelas e se escondendo embaixo dos bancos, mães cobrindo filhos com o próprio corpo. 17 pessoas morreram naquele dia, incluindo o Padre João Batista, atingido quando tentava proteger uma criança. O sangue manchou o altar, escorreu pelos degraus da igreja, tingiu de vermelho a água benta. Foi o episódio que finalmente chamou a atenção nacional para o conflito. O jornal A Tarde, de Salvador, estampou em sua manchete: Barbárie no Sertão, massacre em plena missa. Pela primeira vez, a Guerra dos Oliveira e Mendonça ganhava as páginas dos jornais do sul do país. Mas a cobertura da imprensa não trouxe paz. Pelo contrário, elevou o conflito a um novo patamar. Agora era questão de honra para ambos os lados. Não podiam recuar, não podiam mostrar fraqueza. Os anos seguintes foram de terror calculado. Emboscadas, execuções públicas, torturas, a crueldade crescia a cada ataque. Homens foram queimados vivos, outros enterrados até o pescoço em formigueiros. A humanidade se esvaía daquele pedaço de Brasil. Em 1938, um episódio particularmente macabro marcou a guerra. Joaquim Oliveira, sobrinho de Antônio, foi capturado por 5 homens dos Mendonça. Amarraram-no a um poste na Praça Central e, durante 6 horas, cortaram pedaços de seu corpo, um a um, enquanto ainda estava vivo. Quando finalmente morreu, enviaram os restos para a fazenda dos Oliveira em uma caixa de madeira com um bilhete: assim acabarão todos vocês. A resposta dos Oliveira veio 3 semanas depois. Invadiram a casa onde as mulheres e crianças dos Mendonça estavam escondidas em uma cidade vizinha. O que aconteceu lá dentro nunca foi completamente revelado. Sabe-se apenas que ninguém sobreviveu. Foi a primeira vez que vi meu pai chorar. Lembra Sebastião Alves, filho de um comerciante local. Ele voltou de lá e disse que não havia mais Deus naquela terra. No início de 1940, o Brasil começava a sentir os efeitos da Segunda Guerra Mundial. O país ainda não tinha entrado no conflito, mas a economia já sofria impactos. O governo Vargas fortalecia seu controle sobre os estados. Foi nesse contexto que a intervenção federal finalmente chegou à Serrinha. Em fevereiro de 1940, 200 soldados do exército ocuparam a cidade. O general Eurico Dutra, então ministro da Guerra, enviou ordens diretas: acabar com o conflito a qualquer custo.
Os soldados não foram sutis. Desarmaram à força tanto os Oliveira quanto os Mendonça. Prenderam os líderes de ambos os lados. Impuseram um toque de recolher rigoroso. Quem resistisse era sumariamente executado. Eles vieram para pacificar, mas trouxeram uma violência diferente. Conta Joaquim Ribeiro, que era adolescente na época. Não era uma violência de vingança como a dos coronéis, era uma violência fria, calculada de Estado. Em 9 de maio de 1940, Antônio Oliveira foi encontrado morto em sua cela. A versão oficial falava em suicídio, mas ninguém acreditou. 3 dias depois, Pedro Mendonça, o último herdeiro direto de João, também apareceu morto na prisão. Mais uma vez, falou-se em suicídio. Era o fim simbólico da guerra. Com os líderes mortos, os soldados começaram a expulsar os remanescentes de ambas as famílias da região. Propriedades foram confiscadas, terras redistribuídas, nomes apagados dos registros. Foi uma solução final à brasileira, analisa o historiador Roberto Ventura, que estudou o conflito. Não se buscou justiça ou reconciliação, simplesmente eliminaram o problema pela raiz. Em 1941, oficialmente, não havia mais Oliveiras ou Mendonças em Serrinha. 7 anos de guerra, 47 mortos confirmados, embora estimativas não oficiais falem em mais de 80. 2 famílias dizimadas, uma região economicamente destruída. Tudo por causa de uma palavra dita no calor de uma negociação numa feira de domingo. As terras férteis que antes pertenciam às 2 famílias foram divididas entre políticos influentes de Salvador e militares que participaram da pacificação. A riqueza do sisal e do gado continuou sendo extraída dali, mas agora fluía para longe, para os cofres de pessoas que nunca tinham pisado naquele chão vermelho. Hoje, 84 anos depois, Serrinha é uma cidade como tantas outras do interior baiano. As cicatrizes físicas desapareceram, mas as memórias permanecem. A igreja de São Sebastião foi reconstruída, mas o local do massacre não tem uma placa, um memorial, nada que lembre o que aconteceu ali. Nas escolas locais, o assunto é tabu. Nos livros de história regional, quando muito, há uma menção vaga a conflitos entre coronéis. É como se o Brasil quisesse esquecer que, em pleno século XX, 2 famílias se exterminaram com a complacência do Estado. A Guerra dos Oliveira e Mendonça não é apenas uma história de vingança desmedida, é um retrato cruel de um Brasil profundo, onde a justiça nunca chegou, onde o Estado só aparece para reprimir, nunca para construir. É a história de como o orgulho ferido pode destruir gerações inteiras. É a história de um país que prefere enterrar seus mortos e seguir em frente, sem olhar para trás, sem aprender com os próprios erros. Nas palavras de Dona Josefa, hoje com 99 anos, o que aconteceu aqui poderia ter acontecido em qualquer lugar onde o poder vale mais que a vida. E isso, meu filho, ainda não mudou no Brasil. Em algum lugar deste país, talvez em outra feira de domingo, outra palavra maldita espera para acender o pavio de uma nova tragédia. Porque enquanto não aprendermos a fazer justiça, continuaremos fazendo guerra.